5 passos bíblicos para mudar a tua vida espiritual. E lá vai o primeiro. Primeiro passo para você vencer a vida espiritual: identificar e reconhecer quais são suas fraquezas. Então você se conhece. Você sabe como é o teu coração. Você sabe qual é a tua fraqueza e onde o diabo mais te ataca. Então o primeiro passo é identificar, meu irmão, qual é a tua fraqueza. Ah, minha fraqueza é na área financeira, minha fraqueza são os meus olhos, eu acabo cobiçando as coisas. Ah, minha fraqueza é a inveja, minha fraqueza é a língua. Qual que é a tua fraqueza? Identifique qual é a tua fraqueza. Se você quer mudar a tua vida espiritual, você tem que fazer isso que eu vou te ensinar agora. Você vai pegar um papel, e você vai listar nesse papel as suas maiores fraquezas. Sabe aquele pecado que você sempre cai? Sabe aquele problema que sempre está te levando para o mesmo buraco espiritual, que entristece o Espírito Santo, que você fica com culpa no coração? Sabe esse problema? Você vai listar esses problemas maiores na tua vida. Você vai listar eles porque você tem que identificar quais são os teus problemas espirituais, quais são as suas áreas mais frágeis e reconhecer. A Bíblia nos ensina que nós devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará nossas veredas. Quem não reconhece não tem humildade para mudar. Primeiro passo: identificar e reconhecer quais são as tuas fraquezas. Irmão, eu reconheço quais são as minhas diante do Senhor. Por que você tem que fazer isso? Porque você vai mostrar para o Senhor que você é humilde para reconhecer que você é limitado, que você é pecador, que você é fraco. Tá? Então, primeiro passo: vamos listar nossos problemas espirituais. Você tem coragem para isso? Você tem coragem de listar? Porque, querido, Deus, Ele conhece as nossas vidas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu olhar, a intenção do seu olhar. Deus conhece. Não há ninguém que está escondido diante do Senhor. Nossas vidas estão diante do Senhor. Não há ninguém que está escondido de Deus. Deus, Ele já conhece nossas fraquezas. Deus já conhece nossos pecados. Mas isso é para a nossa própria libertação. Esse ato é um ato de humildade para a gente poder mudar nossos comportamentos. Quem não identifica, quem não reconhece, não muda. Você pode ver que quando o povo de Israel não reconhecia o pecado deles, Deus mandava um profeta para dizer assim: ó, vocês estão em pecado. Ó, vocês estão aí com um problema nessa área aí, ó. Vamos mudar, vocês estão adorando a Baal. Quem não reconhece, não muda. Então, primeiro passo: reconhecer e identificar. Segundo passo para mudar tua vida espiritual: confessar. A Bíblia nos ensina aquele que confessa e deixa. Quem não deixa seus pecados é porque não confessa diante do Senhor. Então chega para Deus com a sua lista de problemas espirituais e fala assim: Deus, eu quero confessar meus pecados. Meu pecado é esse. E pecado tem nome, viu? Traição é adultério. Querer as coisas dos outros é inveja. Falar mal dos outros é maledicência. Então confesse a Deus suas fraquezas. Porque aquele que confessa, ele está com o intuito de deixar. Por isso que muitas pessoas não conseguem se libertar de práticas pecaminosas. Porque eles não reconhecem e eles não confessam ao Senhor suas fraquezas. Querido, querida, confessar é uma atitude de quem quer entrar no caminho da obediência. Por isso que as pessoas não conseguem pedir perdão uma para as outras. Sabe por quê? Porque elas não querem confessar suas falhas. A Bíblia diz o quê? Para a gente orar um pelos outros, confessando nossas fraquezas, porque assim nós seremos sarados. O confessar traz cura para o teu coração, traz libertação para a tua alma, transforma a tua vida espiritual. E agora vem o terceiro passo. Por quê? Ó, você já identificou, você já reconheceu. Agora você confessou porque você quer deixar. Porque muitas pessoas até oram, confessam e elas não conseguem deixar o pecado. Sabe por quê? Porque você precisa jejuar. A Bíblia nos ensina que o jejum, ele nos ajuda a vencermos com hábitos pecaminosos, com vícios, com o costume de pecar. Por isso a importância de jejuar. Tem hábitos que você só vai mudar quando você jejuar. Tem coisas que você só vai parar de falar quando você decidir jejuar. Tem coisas que você só vai parar de fazer quando você decidir jejuar. Tem um amigo que eu sempre conto esse testemunho, que ele falou assim: Vitor, eu não conseguia parar de falar certas coisas que entristeciam o Espírito Santo. Então eu fiz um jejum. E quando eu fiz esse jejum, eu fiz com o propósito de mudar meus comportamentos. E ele disse para mim, na época que ele contou esse testemunho, que ele conseguiu parar de falar aquelas coisas que entristeciam a Deus, porque ele fez o jejum. O jejum é importante, querido, para você mudar comportamentos que entristecem o Espírito Santo. Tem que mudar. Evangelho é mudança. Ah, irmão Vitor, eu aceitei Jesus, mas minha vida não mudou nada. Então você não encontrou com Jesus. Porque encontrar com Jesus, andar com Jesus é mudança de vida, é transformação de vida. É deixar a velha criatura para trás e se tornar uma nova criatura. Deus está nos chamando
para mudarmos nossas atitudes. O que é a conversão? Quem tem habilitação vai entender. Conversão, querido, é você que dirige, né? É você estar dirigindo o seu carro e você dar meia volta e pegar a direção contrária. Isso é conversão. Enquanto você estiver indo na mesma mão do mundo, você não se converteu. Conversão é você tomar o caminho contrário do mundo. E qual o caminho contrário é esse, irmão Vitor? É o caminho da obediência. É o caminho da renúncia. É o caminho, querido, da santificação. Nós precisamos jejuar para mudarmos nossos comportamentos. Você já aprendeu até aqui os 3 passos. São 5, você já aprendeu 3. Primeiro, identificar e reconhecer quais são suas fraquezas. Confessar a Deus quais são essas fraquezas e o quanto você tem caído nesses pecados. Se humilhar diante de Deus, mostrando o quanto você é dependente dele. Porque sozinho você não vai conseguir vencer nenhum pecado. E terceiro, jejuar. Porque somente o jejum faz você renunciar à sua vontade e parar de praticar coisas que entristecem o Espírito Santo. Somente através do jejum que você vai conseguir se libertar de vícios. Quantas pessoas estão aqui me assistindo que estão presas em vícios? Quem aí precisa de libertação? Escreve sim nos comentários. Quem aí que quer se libertar de algo na sua vida que está atrapalhando a tua caminhada com Deus? Eu quero. Eu quero me santificar mais, quero buscar mais a Deus, eu quero ter mais intimidade com o Espírito Santo e para isso é necessário jejuar. Como jejuar, irmão Vitor? Primeira coisa, querido, jejum sem obediência não vale de nada. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você for jejuar, se preocupe em obedecer. Jejue com o intuito de obedecer a Deus, de buscar mais de Deus, de estar em comunhão com Deus. Segunda coisa, quando você for jejuar, não jejue pensando que é por causa do seu jejum que você é perdoado. Você é perdoado porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. O jejum é somente uma forma de você renunciar à sua vontade da carne, de você abrir mão de coisas do mundo para você buscar mais a Deus, se relacionar com Deus, buscar mais o Espírito Santo. Tá bom? Terceira coisa do jejum. A Bíblia não diz qual é a hora que você tem que jejuar. Você pode jejuar na hora que você quiser. E a Bíblia não diz quanto tempo. Se é 2 horas, 3 horas, 1 dia, 3 dias, 40 dias. Isso é entre você e Deus. Mas também você não vai fazer um jejum de meia hora. Faça pelo menos de 2 ou 3 horinhas até você se acostumar. Depois você vai aumentando esse tempo de jejum. Tá? Porque quando você começa a jejuar e buscar a Deus em oração durante o jejum, que é muito importante, só jejuar é dieta. Mas quando você combina jejum e oração, isso é poder de Deus para a tua vida, cara. Você vai ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Você vai receber dons espirituais. Você vai ter fruto do Espírito. A tua vida vai ser transformada. Você vai ser mudado. Quem está aqui que já tem o jejum bíblico passo a passo, comenta aqui se foi bom ou não o que você aprendeu no jejum bíblico passo a passo e como isso abençoa a tua vida. Tá? Então a gente aprende aqui que o primeiro passo é você identificar e reconhecer seus pecados. Segunda coisa, confessar. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E o terceiro passo que a gente aprendeu aqui é que é muito importante jejuar. Porque somente através do jejum que você consegue romper com hábitos pecaminosos. A Josenilda aqui, ela está falando que ela amou o jejum bíblico passo a passo. Amém? Que Deus te abençoe, Josenilda. Tá? Ela estudou comigo, entrou lá no jejum bíblico passo a passo. Por que ela está falando isso? Porque ela aprendeu, gente, coisas de Deus. Coisas do coração de Deus, coisas que vão mudar a sua vida para sempre. E depois que você aprende, você não desaprende mais. E mais extraordinário ainda, queridos, são as bênçãos que você recebe quando você jejua. Então pratique o jejum. Pratique, gente. É muito importante você praticar o jejum. Sai do comodismo, sai da frente espiritual. Toma uma atitude na tua vida. A Carolina tá dizendo aqui, eu vou comprar o jejum bíblico passo a passo. Eu já tenho o manual do pregador. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe você, tá bom? Gente, vamos lá. Aqui eu só falei 3 passos aqui, ainda tem mais 2 passos para você aprender a como vencer a frieza espiritual, tá bom? Você que tem perguntas, dúvidas, manda aqui, eu vou te ajudar, eu quero te abençoar, tá bom? Manda essa pergunta aí que eu vou ajudar você, eu quero abençoar você, eu quero ver você mudando de vida, e depois você manda um testemunho aí para mim, porque isso me deixa muito feliz, gente. Eu fico muito feliz quando um dos meus alunos, ou alguém que assiste aqui as minhas lives, vê as postagens, fala assim, irmão Vitor, eu fui abençoado, Deus mudou minha vida, isso me ajudou, isso despertou minha vida espiritual, tá bom? Então vamos lá, 4º passo. 4º passo para você vencer a frieza espiritual, vigiar. Sabe por quê? Tem muito crente que está frio espiritualmente porque não vigia. Se você sabe qual é a sua fraqueza, que você não pode ver a mulher, por que você fica rondando gente que fica trazendo coisa ruim pro teu coração? Porque você fica andando com esses amigos aí que ficam incitando você a se relacionar com pessoas que você não pode. Se você tem problema com dinheiro,
Por que você administra o dinheiro? Não deixa a sua mulher administrar o dinheiro, sendo que ela administra o dinheiro melhor do que você? Se você tem a língua grande, não consegue guardar segredo dos outros, só fala coisa dos outros, só fala mal do pastor, por que você não pede a Deus, Deus me ensina a ficar calado quando for para me falar coisa errada? Quantas vezes? Ou ia falar alguma coisa, Espírito Santo, Vitor, cala a boca. Não fala isso, que você falar isso vai entristecer alguém. E eu aprendi, gente, que tem momentos que ficar calado é a melhor coisa. Qual é o idioma da pessoa sábia? Quem fala isso, se não me engano, é o Thiago Brunet. O idioma da pessoa sábia é ficar calado nos momentos certos. Meu irmão, minha irmã, como é uma bênção ficar calado muitas vezes. Tem hora que eu fico calado. Porque eu sei que se eu falar alguma coisa vai dar ruim. Então, para não ferir os outros, eu fico calado. Porque depois que você lançou a palavra, essa palavra não volta mais. Isso é muito importante, querido. Vigiar. É tempo de vigiar. A Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. E esse leão, sabe o que ele come? Ele come fé. Quando o diabo faz a gente cair em pecado, colocando tentações diante de nós, e a gente cai porque a gente não vigiou, a nossa fé é comida pelo leão. E aí você fica fraco espiritualmente. É por isso, querido, que você tem ficado tão fraco espiritualmente. Por falta de vigilância. Precisamos vigiar mais, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos cair em pecado, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. Irmãos, é tão ruim. Quando a gente peca, a gente sente aquela tristeza no coração, e a gente sabe que fez coisa errada, e a gente fica mal, a gente não quer orar, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer ir para o culto. Sabe como você vence a frieza espiritual? Indo confessar o seu pecado, porque é um dos passos que a gente já aprendeu aqui. Se você for ler o Salmo 51, leia o Salmo 51. Davi, ele quebra a frieza espiritual como? Orando e confessando a Deus seus pecados. Ele começa orando assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque é só misericórdia de Deus para nos tirar desse laço de pecado, dessa prisão, dessa escravidão. Quanta gente está escrava do pecado. O cara fala que, não, eu não vou para a igreja, mas eu sirvo a Deus. Serve a Deus preso no pecado, preso no cigarro, preso na maconha, preso na pornografia. Fala palavrão. Então a gente precisa entender que nós não fazemos coisas, não é porque a gente não pode, é porque a gente é livre. Tem pessoas que não conseguem parar de fazer algumas coisas porque elas estão presas no pecado. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos sair das trevas porque a glória de Deus está na luz. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que é a tua palavra. É aqui que está a glória de Deus, quando você pega a palavra e coloca na tua vida. É impossível um crente que obedece a Deus e vive a tua palavra e não se relacionar com Deus e viver experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Vigiar, meu irmão, precisamos vigiar. Vigiar é o grande segredo para vencermos as nossas batalhas espirituais. Pergunta importante aqui, como vencer a pornografia? Sabe por que a gente muitas vezes cai em pecado? Porque o primeiro lugar que a gente enfrenta uma guerra é aqui, aqui na mente. O que você tem pensado? O que tem passado aqui dentro da tua cabeça? O que você tem pensado, meu irmão? O que tem corroído aí a tua mente? Porque aquilo que você pensa, você pratica. Você quer ver um bandido? Sabe o que ele faz? Primeiro ele pensa, como que eu vou roubar? Vou roubar aqui, fazer isso, pegar o dinheiro e vou lá comprar maconha. É assim que eles fazem, porque aquilo que ele pensa é aquilo que ele faz. Por que a gente peca? A gente fica aqui, maquinando o pecado na cabeça. Nossa, rapaz, aquilo ali, ixi. Aí a gente fica alimentando o pecado. Aí o que a gente faz? Depois que a gente pensa, esse pensamento ele se torna uma atitude. Por isso a importância de a gente falar assim, Senhor, muda meus pensamentos. Toda vez que vir um pensamento ruim em você, você não vai aceitar esse pensamento. Você tem que repreender esse pensamento. Como que eu faço isso, meu Vitor? Aprende esse segredo. Você sabia que quando a gente fala, a gente não consegue pensar ao mesmo tempo? Vou dar um exemplo. Se você controla sua mente em pensamento, 1, 2, 3, só em pensamento, e você fala algo, você não consegue contar mais. Porque quando você fala, você não consegue pensar ao mesmo tempo. Entendeu? Você quebra o pensamento. Por isso que quando Jesus estava no deserto, o diabo falava assim, transforma essas pedras em pães. Jesus liberava com a sua voz uma palavra. Porque quando a gente fala em voz alta, a gente quebra o pensamento de pecado. Então quando você sentir aí na tua mente esse desejo de pecar, você vai liberar uma palavra que repreende o teu pecado. Exemplo, cobiça. Você está vendo algo lá, rapaz, olha aquela mulher lá, rapaz. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, não adulterarás. Porque quando você liberar essa palavra, o seu pensamento de pecado vai ser quebrado. E quando ele for quebrado, você repreendeu a si mesmo e você quebrou a ponte com o pecado. Tá? Então é tempo de quebrar a ponte. Escreve aí para mim nos comentários, quebrar a ponte. Se você quer viver em santidade, escreve aí, quebrar a ponte. É tempo de quebrar a ponte.
Vigiar, nós precisamos vigiar. Por que as pessoas não conseguem vencer a pornografia e outros pecados, como o irmão perguntou aqui? Porque a gente primeiro está caindo em pecado na nossa mente. É aqui que o Senhor quer renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, como está escrito lá em Romanos capítulo 12. Aí o Igor escreveu quebrar a ponte. Quem mais? Quem mais quer quebrar a ponte? Juliana, vamos quebrar a ponte. Nós estamos com alianças com o pecado. Aliança, a gente não pode mais ter aliança com o pecado. Nós temos que fazer uma aliança com Jesus. É essa aliança que nós temos que zelar. Ah não, irmão Victor, nós somos falhos. É verdade, irmãos, nós somos falhos. Mas a gente aceita viver no pecado, a gente se acomoda a viver no pecado. É melhor sofrer por ser obediente do que sofrer por estar na desobediência. Tem muito crente que ele não está passando por provação. Ele está passando por desobediência. É muito diferente. Sabe por que Jonas teve aquela grande tempestade e foi lançado no mar? Sabe por quê? Porque ele estava em desobediência. Aqueles marinheiros que estavam com ele não tinham nada a ver com isso. Eles estavam passando todo aquele vento por quê? Porque eles estavam compartilhando uma viagem com um homem que estava em desobediência. É, meu irmão. É, minha irmã. Tem muita coisa que nós estamos colhendo na nossa vida que é fruto da nossa desobediência. Por isso nós precisamos buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Nós já aprendemos aqui 4 passos. Ainda tem um 5º que eu vou contar, hein? Primeiro, só para relembrar você. Identificar e reconhecer nossos pecados. Porque quem não identifica, não reconhece, não muda. Tem que ser humilde para reconhecer. Segunda coisa, confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Terceiro, jejuar, porque somente através do jejum nós mudamos nossos comportamentos. 4º passo, vigiar. Quem não vigia, arruma problema. Tem que vigiar a língua, tem que vigiar os olhos, tem que vigiar com quem você anda, tem que vigiar com quem entra na tua casa, tem que vigiar com quem você anda contando da sua vida. Tem que vigiar, meu irmão. Ser vigilante. E o 5º e último segredo. Esse aqui é muito importante. Enquanto você não aprender esse 5º segredo, dificilmente você vai ter uma fé constante. Dificilmente você vai ter uma vida espiritual forte. Tá? Eu vou contar para você qual é o 5º segredo, mas só para quem quer aprender. Quem quer aprender qual é o 5º segredo? Escreve aqui para mim nos comentários. Coloca aí, quero aprender. Escreve aí, eu quero saber se você está prestando atenção, se você está com vontade de aprender, se você realmente quer dar um passo de fé na tua vida espiritual. 5º segredo. Escreve aí para mim, quero aprender. Só quem quer aprender. Enquanto você escreve, quero dar mais um recado. Ó, quem ainda não se inscreveu no Jejum Bíblico Passo a Passo, entra no meu perfil, se inscreva, você vai aprender grandes segredos sobre o jejum bíblico para mudar a tua vida espiritual. Tá bom? Vamos lá, ó. Um monte de gente. Quero aprender. Ney, Lucas, Juliana, Gabi, Tamires. 5º segredo. Vou contar para você qual é o 5º segredo. Querida Brenda, Sofia, o 5º segredo é que você tem que aprender, presta atenção, você tem que aprender a dizer não. Como assim, irmão Victor? Ser crente é aprender a passar vontade. Exemplo, Jesus orou lá no Getsemane o seguinte: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Porque você só vai conseguir vencer tentações, sair desse pecado, dessa prisão espiritual, quando você disser não para você mesmo, quando você disser não para o pecado. Só que o problema é que a gente sempre diz assim, é a última vez. É a última vez que eu vou pecar. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Todos os dias a nossa carne tem sede do pecado. E ela nunca vai acabar a sede desse pecado. Ela sempre vai querer mais. E aí se torna um vício. Por isso nós precisamos aprender a dizer não. Então se você quer vencer, escreve para mim nos comentários. Tá? Você quer vencer esse pecado? Você quer mudar a tua vida espiritual? Você quer, né? Então você vai escrever não ao pecado. Escreve nos comentários não ao pecado. Escreve isso, é muito importante. Porque a gente tem que materializar aquilo que a gente crê. A Bíblia diz, criei, por isso falei. Então como dá para você falar para mim? Escreve aí. Não ao pecado. Coloca não ao pecado. Isso não quer dizer que você não vai falhar lá na frente. Mas eu vou contar para você um segredo para você ser um crente fiel ao Senhor. Quando Jesus ele fez aquela oração, Pai nosso que estás no céu. Não é assim que diz a Bíblia? E tem uma parte da oração que ele fala assim, o pão de cada dia nos dai hoje. Ou seja, ele estava fazendo uma oração pelo dia dele. É assim que você vai vencer as tentações. Você tem que vencer a tentação hoje. Você tem que viver o hoje. Então amanhã você vai orar assim, Senhor, me ajuda de novo a vencer a tentação nesse dia. Cada dia você vai vencendo.
Um dia por vez. Olha tanta gente dizendo não ao pecado, não ao pecado. É mudança, querido, é mudança. Deus quer mudar a tua vida espiritual. Tem coisa nova de Deus para você. Mas Deus está esperando uma atitude da minha vida e da sua vida. Não ao comodismo, não ao pecado, gente. É um dia de cada vez. O diabo sopra na sua mente assim, você tá firme hoje, mas semana que vem você vai cair. Você não viu pornografia hoje, mas amanhã você vai ver. O diabo tem soprado na sua mente que você não vai conseguir, que você é fraco, que você não consegue. O diabo vai soprar na tua mente que você vai voltar às suas velhas práticas, mas você vai exercer a sua fé hoje. Aí amanhã, quando você acordar pela manhã, você vai falar assim, Deus, eu vou exercer minha fé de novo hoje. E é um dia de cada vez. Foi assim que eu venci grandes batalhas na minha mente. Eu lembro que eu falava assim, Senhor, sem pecar no mesmo pecado. Deus, eu já orei, já jejuei, não sei o que eu faço mais. O Espírito Santo, ele falou assim, Vitor, você tem que vencer um dia de cada vez. É um dia de cada vez, querido. Para de ser ansioso. Para de querer vencer problemas que nem existem ainda. É um dia de cada vez. Tenha calma. Tem que aprender a dizer não. Diga não para você mesmo. Diga não para suas vontades, porque a vontade passa, mas a glória de Deus fica. Isso é muito lindo, irmão. Irmão, a vontade de pecar passa. Ih, sabe com vontade de pecar agora? Ih, rapaz, ela passa. Mas o Espírito Santo permanece com você. A presença de Deus permanece. Então vamos deixar para lá aquilo que é passageiro. O que é passageiro, vamos deixar. Ih, é vontade de pecar? Estou com vontade de pecar. Gente, a gente é carne, ó. Isso aqui é carne. Vamos, isso aqui, ó. Isso aqui é carne, querido. Isso aqui, ó, é corrupto. Eu sinto vontade de pecar. Você sente vontade de pecar. Nós temos que falar assim, Senhor, que não seja feita a minha. Não para si mesmo, não para o ego. Não para si mesmo, mas que seja feita a tua, Senhor. Quando nós aprendemos a fazer a vontade do Senhor, nós aprendemos que a presença dele vale mais do que qualquer pecado. Quando nós descobrimos isso, que o gosto da presença de Deus é mais prazeroso do que o gosto de qualquer pecado, nós não vamos mais trocar a presença do Senhor. E sabe por que a gente cai em pecado? Porque a gente não pensa na consequência. Se a gente pensar que se a gente pecar, a gente vai entristecer o Espírito Santo, que nós podemos perder a nossa família, que a gente pode perder o ministério. Ei, tem pecados que a consequência dele é você nunca mais conseguir ter aquilo que você tinha. Vou dar um exemplo. Esaú, quando ele vendeu a primogenitura dele para Jacó, nunca mais ele recuperou. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Tem pessoas que perderam família e nunca mais recuperaram. Tem pessoas que perderam emprego, que perderam o chamado, que perderam muitas coisas na vida que nunca mais recuperaram por causa da desobediência. Então, quando a gente pensa na consequência do pecado, a gente tende a dizer não para o pecado. Porque se Adão e Eva tivessem pensado assim lá no jardim, Deus falou que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. É melhor não comer não, hein? A gente vai morrer. Eles não pensaram nisso, eles acreditaram no que a serpente disse. E por isso eles caíram. E o diabo ele tem tentado nos enganar, dizendo assim, olha, só mais essa vez. Ih, rapaz, todo mundo peca. Ih, rapaz, todo mundo faz isso aí, tem nada a ver não. Tem nada a ver. Gatunete tem nada a ver não, rapaz. Irmãos, Deus quer mudar a nossa vida espiritual através desses 5 passos. Vamos identificar quais são nossas fraquezas. Vamos reconhecer quais são nossas fraquezas. Segundo passo, vamos confessar ao Senhor quais são nossos pecados. Vamos confessar ao Senhor aquilo que nós temos feito, que tem entristecido o coração dele, lá nos bastidores, onde ninguém vê a gente. Terceiro, somente o jejum vai mudar a tua vida espiritual, mudar os teus comportamentos. Quarto, tem que vigiar. Quem não vigia acaba trazendo grandes problemas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E quinto passo, você tem que aprender a dizer não. Enquanto você não entender que tem que ser não para o seu ego, não para a sua vontade, e sim para a vontade de Deus, não vai acontecer nada na tua vida. Querido, quem não se inscreveu ainda no Jejum Bíblico Passo a Passo, entra no meu perfil, se inscreve, você vai aprender grandes segredos sobre o jejum e como você vencer grandes batalhas espirituais na tua vida. Isso aqui é só um gostinho, meu irmão, do que você tem ainda para aprender mais do Senhor, para poder crescer espiritualmente e mudar a tua vida espiritual.